depois que a gente identifica o comportamento dessa criança, assim, a raiz dele, né, o motivo, a gente precisa partir para nós pais, né, no sentido de, e aí, eu sei o que está acontecendo, eu sei o que originou, como que eu posso agir, né? Eu vejo muito isso em mim, né? Eu fui aí 30 anos com o mesmo pensamento, né? Tem um ano que eu venho estudando e tentando praticar outra coisa. Então, assim, tem um ano que eu estou tentando ressignificar 30. Então, é tudo muito recente e é tudo muito difícil todos os dias, né? Mas, por exemplo, algumas ferramentas que eu aprendi ao longo desse um ano de estudo e que me ajudam muito, porque eu tenho um perfil muito mais ríspido, muito mais, assim, quente, né? Então, isso eu preciso controlar muito mais, né? Talvez do que você. Então, por exemplo... É com o seu temperamento, né? Isso. Então, assim, eu me conheço muito. E eu sei cada ação que vai acontecer em cada coisa que alguém faz. Então, assim, por exemplo, quando nós pais, nós mães, né, que às vezes lidamos muito mais tempo, né, com a criança, faz uma pausa positiva, isso me ajuda muito. No meio do caos ali, gritou, caiu um negócio, sai, respira vai lá pro fundo. canto, toma água, entra no banheiro, conta até 20, né? Por exemplo, quando me lembro, confesso que faço, mas muitas pessoas falam muito bem de quem pratica constantemente, né? Da questão da respiração profunda, né? 3 vezes, Oxigênio, inspira forte, expira, né? Para dar tempo aí de você esfriar essa mente, né? Mas tem umas técnicas que a gente pode aplicar até com a criança, Lê, que são duas ferramentas assim que eu conheço que são muito facinhas de fazer. Por exemplo, tem uma técnica que são 3 desenhos. E aí a gente pode adaptar para a faixa etária da criança, né? Por exemplo, se a criança for muito novinha, a gente ter aí em casa, eu ainda estou providenciando até as impressões, né? De cartões com algumas cenas, né? Com algumas situações de ação, por exemplo. Agora, se a criança já for maiorzinha, ela pode desenhar. A gente pode ter só o papelzinho e ela desenha. Então, por exemplo, a gente dá para a criança 3 pedacinhos de folha, né? Num pedacinho de folha, a criança demonstra o que aconteceu, né? O que irritou ela, o que deixou ela assim, ou às vezes até o pai e a mãe, se quiser, faz também, né? Que a gente pode se ajudar. E aí, no outro papelzinho, que seria o terceiro, a gente fazer o que você gostaria que tivesse acontecido, né? Qual seria o cenário bom daquela situação. E aí, um papelzinho do meio é como faz para chegar ali. Então, o papelzinho do meio é a solução. Então, às vezes, você traz para a própria criança propor a solução daquilo. Porque, às vezes, ela fez esse comportamento aqui porque ela queria chegar aqui. Só que ela própria não usou a solução que ela propôs, né? Então, às vezes, você levar... É aquilo que a gente sempre fala, né? Quando você leva a criança, quando você envolve a criança nas decisões, nas situações, né? Isso traz muito mais validação para ela do que a gente ficar ali ensinando de forma passiva, né? Porque um organismo passivo, a gente já falou isso numa live anterior, né? O organismo passivo não aprende, só aprende o organismo ativo. Então, se você propor a criança nessa solução, aí você fala assim, Karen, poxa, mas eu não tenho cartão em casa e o meu filho não sabe desenhar. Então, vamos falar. Usa só na fala. Meu filho, o que aconteceu? Mas o que você queria? Então, qual é a solução para chegar aqui? Mamãe, a solução poderia ser eu ter pego o meu carrinho emprestado para o amiguinho. Olha, que legal. E por que em vez de você fazer essa solução, você bateu nele? Né? Ou então você bateu na mamãe? Sabe? Então, assim, dá para fazer. A ferramenta chama 3 desenhos, mas dá para fazer até falando, né? Que não tem nenhum problema, né? A ideia, eu acho, Lê, a ideia central disso é sempre você envolver a criança, né? É sempre ela instigar em pensar numa solução. Né? Eu acho que é sempre por aí. Eu concordo plenamente com o que você falou e envolve a comunicação.
porque você tem que Sim. mostrar para ela. Então, é muito legal essa dica, porque você acaba ajudando a se comunicar naquele momento, que é um momento desafiador. Tem que mandar um beijo Sim. para o meu amigo Helder, que está aí nos acompanhando. Saudade, Ah, Helder. E é um momento desafiador e você acaba unindo, né? Uma atividade que é tão simples, olha, é uma dica tão simples, legal, tão fácil de fazer e gera essa tá conexão, porque é interessante e dá um que alívio. você conecte isso e te ajuda a descobrir a origem, o porquê, o motivo daquela situação. Muito legal isso, Envolve muito tudo, legal. E vai de né? encontro à Tem um comunicação, que eu já tinha falado que era tão positivo. importante, vai muito de encontro. Eu vou Isso. tentar fazer essa dica aqui em casa em momentos desafiadores. Isso. Tem uma outra técnica, Lê, também que é muito simples. Eu até peguei um objeto aqui para a gente fazer uma demonstração. Ela chama técnica Sedona, que o nome é técnica de Haile de Devolskin, né? Esses nomes alemães, né, gente? Não me força que eu não sei. Mas assim, ela funciona, ela é uma técnica comprovada, assim, funciona também para dores físicas, para náuseas, para se livrar de uma forma rápida de alguma emoção que te invade. Então, por exemplo, naquele momento que você está irado e você não quer agir de forma ruim, né, de forma agressiva, né? Por exemplo, se for o caso da criança, você percebeu que a criança está ficando meio irritada e ela vai ter um mau comportamento. Se você conseguir isso, chega perto da criança e tente ajudar ela a nomear esse sentimento, né? Ah, é raiva, é ciúme, é falta de atenção, vingança, poder, não sei, né? Tenta ajudar ela a nomear. E aí, peça para ela pegar um objeto que caiba na mãozinha dela. Por exemplo, eu peguei aqui na sala uns leguminhos de plástico que o Isaac tem pra gente brincar. Um milhozinho e um limãozinho, por exemplo, né? Peça ela para pegar um objeto que caiba na mãozinha dela e fala para ela assim, filho, transfere toda a sua emoção para esse objeto, sabe? Coloca nele tudo aquilo que você está sentindo, fala, coloca. Aí depois você pergunta, né, se ele já está pronto para jogar isso fora. E aí você junto com ele joga no chão. Por isso que é bom pegar um negocinho que cabe na mãozinha, petitinho, tá vendo? Joga ele no chão. E aí depois você pede ele, e aí? Aliviou? Foi embora? Né? E assim, gente, dá para nós mães fazermos isso também, né? Sabe o que pega você aqui em casa. Com essa sua dica, o Helder tá aí, a gente tinha um projeto social junto numa escola pública há uns 10 anos atrás. E a gente, certa vez, Karen, fez uma dinâmica muito parecida com essa, com as crianças. Só que a gente pedia para eles escreverem num papel o que causava, o que eles tinham mais, algum sentimento ruim que eles tinham. E jogar no lixo. Eles amassavam e jogavam no lixo. Jogar no lixo tudo aquilo que fazia mal para eles. A maioria das crianças jogou fora o medo, sabe? Foi uma dinâmica tão legal e tem muito a ver com isso que você está falando, sabe? Dessa questão dos brinquedos. Exatamente. Funciona, realmente. Funciona muito, né? É o mesmo princípio, né, Lê? É o mesmo princípio, né? É porque às vezes é muito pequenininho, né? Não dá para escrever, não dá para desenhar. Segura uma bolinha, né? Toda criança tem uma bolinha em casa, um brinquedinho de plástico que dá para jogar no chão, né? E assim, é muito legal porque realmente você consegue, né, meio que transferir tudo isso para um lugar só, canaliza e tira aquilo de perto. Pronto, jogou, né? Foi embora, acabou a raiva, vamos brincar, né? Então, assim, são técnicas que eu penso, no caso, assim, para não agirmos mal, né, Lê? Para passar aquele momento de tensão, aliviar aquele momento. Pode acontecer. Né?